Evangelho segundo João, capítulo de número 6, de 66 a 71, até o final do capítulo. Irmãos, eu farei a leitura então, os irmãos acompanhem com atenção, por favor, e aí após a leitura nós oraremos ao Senhor para que o seu Espírito nos conduza na pregação e no entendimento da mesma, e aí passaremos à exposição do texto, ok? Os irmãos acompanhem então em sua Bíblia essa leitura do Evangelho de João, capítulo 6, de 66 a 71. Diz assim o texto: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirados? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus, não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nesta manhã do dia do Senhor, o povo do Senhor reunido neste local, e a tua palavra diante de nós. Ó Deus, examina o nosso coração, fala conosco, e que nenhum de nós saia daqui, Deus, sem saber se é de fato um discípulo verdadeiro, Pai. O Senhor não permita que esta pessoa se auto-engane, achando que pertence ao Senhor, quando pode pertencer ao diabo. Portanto, ó Deus, tem compaixão de nós, sonda o nosso coração, ilumina o nosso coração, para que creiamos que Jesus Cristo verdadeiramente é o Santo do Senhor. Assim nós oramos confiados no Espírito Santo que faz a obra da iluminação. E em nome de Jesus nós pedimos, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele acaba o seu discurso. Discurso, na verdade, provocado por um diálogo entre ele e os judeus galileus de Cafarnaum. Quando acontecera este diálogo, quando eles estavam na sinagoga de Cafarnaum, como nos informa o texto do capítulo 6, no versículo 59, diz aí, estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. E ali então, nessa sinagoga, Jesus faz um discurso que muitos dos judeus galileus, e inclusive muitos dos seus discípulos, Vanessa, Luiz, presbítero Antônio Carlos e presbítero Marcelo, e muitos dos seus discípulos têm esse discurso por duro. Como nós vimos no versículo 60, olhe comigo, muitos dos seus discípulos, após Jesus ter terminado de falar, tendo ouvido tais palavras, disseram duro, e lembra que duro aqui é ofensivo. Ofensivo é este discurso, quem o pode ouvir? Quem pode suportar um discurso tão ofensivo aos homens? E então, o nosso texto começa dizendo que à vista disso, à vista do quê? À vista do discurso de Cristo, das suas palavras, que foram julgadas como ofensivas demais. À vista dessas palavras, o que aconteceu, diz o nosso texto? Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Irmãos, aqui o texto diz que muitos dos seus discípulos o abandonaram. O verbo abandonar aqui está de certa forma no grego, que significa abandonar para não voltar mais. Não é, Valdir, um abandono para pensar em retornar. É um abandono para nunca mais voltar. É um abandono decidido. É um abandono bem realizado no sentido de não olhar mais para trás, abandonar Jesus para não voltar mais. É isso que o verbo no grego, como está no texto, nos leva a entender.
Definitivamente o abandonaram. Esses que o abandonaram, aqui esses muitos discípulos, como diz aí, não poucos, muitos diz aí, muitos discípulos. E entendam aqui, irmãos, que como nós vimos no domingo passado, discípulos, existem os verdadeiros e os falsos discípulos. O discípulo, na sua essência, é alguém que está seguindo a outro. Mas não quer dizer que esse que está seguindo aquele outro deva, a princípio, possa, a princípio, crer em tudo que aquele outro diz. Tanto que as palavras de Jesus a esses supostos discípulos foram, em um determinado momento, ofensivas as palavras. E eles retornaram, eles abandonaram, eles voltaram para trás. Eles não eram dignos do reino. Lembram-se como Jesus vai dizer isso no Evangelho de Lucas? Aquele que tem posto a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Jesus diz isso. Aquele que colocou a mão no arado, em outras palavras, aquele que decidiu-se por Cristo, diz melhor, ter se decidido por Cristo e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Não pertence ao reino. E diz que muitos desses discípulos então o abandonaram por suas palavras duras e ofensivas e já não andavam com ele. Perceba, meus irmãos, que Jesus, tendo percebido a dureza do coração daqueles discípulos que rejeitavam agora suas palavras, continua no mesmo tom, intensificando o seu discurso. A ideia aqui é que Jesus não dá àqueles supostos discípulos o que eles desejavam. E esses supostos discípulos não aceitariam o que Jesus tinha para dar. Era um mútuo desprezo. Jesus não dará o que eles querem, porque eles estão ofendidos. Jesus não vai mudar o discurso, ok? Ele não vai mudar suas palavras, porque eles estão ofendidos. E nem tampouco esses discípulos vão passar a seguir Jesus por conta daquelas suas palavras verdadeiras e duras para eles. Então aqui é um mútuo desprezo. É mais ou menos como Paulo vai escrever também em uma de suas cartas, dizendo: eu estou crucificado para o mundo e o mundo crucificado para mim. O mundo não tem nada do que eu quero e nem eu tenho o que o mundo quer. Não é uma questão só de nós desprezarmos o mundo nos despreza, você tem que entender isso. Não é uma posição só cômoda de você não querer nada do mundo porque você está em Cristo. O mundo também não quer nada de você se você estiver em Cristo. O mundo não tem nada com você. Ele não deseja nenhuma comunhão com você. E se você forçar isso, é porque você está entendendo errado. Eu e você estamos entendendo errado. Se nós quisermos sermos desejados pelo mundo. Aqueles discípulos queriam algo de Jesus. Jesus não lhes daria. E eles tão pouco estavam prontos a aceitar o que Jesus tinha para dar. É por isso que eles estão agora se afastando. Esses discípulos estão indo embora. Eu faço a primeira aplicação aqui neste primeiro versículo. O que o Evangelho tem a oferecer, irmãos, é somente Cristo. Apenas Cristo. Quando nós vamos à palavra, ao Evangelho, nós não vemos promessa nenhuma lá de que nós teríamos nesta vida uma situação abastada, que nós seríamos ricos financeiramente, ou que nós não teríamos nenhum problema de saúde, ou que nós teríamos como a nação, como o povo brasileiro, um governo civil que nos defendesse de toda a injustiça, que nós jamais seríamos perseguidos ou prejudicados neste mundo. Nada disso está prometido no Evangelho. O Evangelho não diz nada disso, de que nós teríamos um país perfeito, que o Brasil seria para Cristo. O Evangelho nunca disse isso. Pelo contrário. Ele diz que este mundo jaz no maligno. E que quanto mais se aproxima a volta de Cristo, pior este mundo fica. É isso que o Evangelho diz. E que nós seremos perseguidos. Ora, nós somos perseguidos veladamente, mas nós podemos, e o Evangelho nos diz isso, podemos ser perseguidos publicamente. Mas uma coisa é verdade, Paulo diz a Timóteo: não há ninguém que queira viver piedosamente em Cristo que não seja perseguido. Ou veladamente, com críticas ocultas, com falatório, com murmuração, com fofocas, ou publicamente.
mas todo aquele que quiser viver em Cristo será perseguido. Visto então que Cristo não nos promete em sua palavra, em seu evangelho, estas coisas que citamos, eu e você devemos estar certo do que nós estamos procurando aqui. O que nós estamos fazendo aqui? Estamos à procura do quê? Porque Cristo não nos dará aquilo que queremos fora da palavra. Ele não nos dará. Irmãos, nós estamos perdendo tempo aqui. Você está perdendo seu tempo. Se você não deseja Cristo, você está perdendo o seu tempo aqui. E eu também. Porque nada será dado além de Cristo. Somente Ele. Porque as suas palavras são vida. Lembra o que ele disse no contexto anterior? As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. É a coisa mais importante que nós devemos desejar, é vida verdadeira, e Cristo e sua palavra pode dar. Por isso, nada mais do que Cristo e sua palavra. Se nós procuramos outra coisa aqui, nós não seremos satisfeitos e nós podemos ir embora. Eu e você não precisamos voltar domingo que vem. Não volte. Se você está à procura de outra coisa, não volte. Mas se você está à procura de Cristo, você o encontrará em sua palavra. 67. Veja como o tom, Diácono Carlos, veja como o tom, Edmila, aumenta. Como Jesus, ele não tenta adornar o evangelho com uma coisa mais light, porque as pessoas estão indo embora, ele fica muito preocupado, aí ele, olha, não é bem assim, calma, voltem aqui, vamos mudar um pouquinho aqui, talvez eu não seja o único caminho, talvez vamos conversar sobre isso, não, o tom intensifica, o tom aumenta, agora Jesus se reporta ou se concentra nos 12 apóstolos e pergunta a eles, vocês não querem ir embora também? Veja isso, veja que autoridade ele tem, como ele é a vida de fato, como é o caminho eterno, como de fato ele não precisa de nada, mas nós precisamos dele. Nós é que precisamos dele. Porque ele pergunta, vocês não querem ir também? Porque veja, eu sou o Filho de Deus, eu não preciso de nada. Mas vocês precisam. Vocês querem ficar ou querem ir embora? E é isso que ele pergunta. Veja como o tom intensifica. Olha o versículo número 67. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? A ideia de que muitos discípulos foram embora, ela é reforçada aqui, porque Jesus se reporta agora, ele se dirige aos 12, ou seja, é muito provável que só os 12, ou talvez, a gente pode pensar um pouco mais, mas nem isso é citado aqui, tenham ficado. Porque ele fala aos 12, ele não fala agora à multidão, porque muitos já abandonaram. Veja isso. Eu fico pensando, você já pensou se a nossa igreja, que já foi uma igreja com menos membros, e agora, graças a Deus, Deus tem enviado mais pessoas para a nossa igreja. Já pensou se a nossa igreja começar as pessoas a ir embora? Com um discurso ofensivo. Por não concordarem com a palavra. Como é que nós vamos? O que nós vamos achar? Vamos achar que Deus não é mais poderoso? Que há alguma coisa errada com a mensagem? O que nós vamos pensar? Porque é isso que está acontecendo aqui. É isso que acontece. E o que acontece em muitas igrejas. Pessoas ficam ofendidas e vão embora. Guilherme, o que nós vamos achar nessa hora? Que é melhor mudar o discurso? Que é melhor baixar o tom? Não foi isso que Jesus fez. Fique claro aqui, não foi isso que ele fez. Ele aumentou o tom. Vocês querem ficar ou querem ir? Vocês podem decidir. Jesus não muda, eu não mudo, disse Jesus. Eu não mudo, eu sou o mesmo. Vocês é que precisam de mim. Vocês querem ir embora ou querem ficar? E esse é o desafio. Veja, irmãos, o tipo de pergunta que Jesus faz aqui exige uma resposta. A maneira que a pergunta está construída no grego, na língua original, que o Novo Testamento foi escrito, melhor dizendo, exige uma resposta. Não é uma coisa para eles pensarem e responderem depois. É agora, tem que ser decidido agora. Como eu e você estamos aqui, hoje é o dia da escolha. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia. Amanhã é o dia do louco. Jesus diz, louco, amanhã a sua alma será reivindicada. A sua alma será pedida. É hoje o dia. Escolha hoje. Escolhei, pois, hoje.
diz a Bíblia. Jesus faz essa pergunta a eles, essa prova. Vocês querem se retirar também? A pergunta, irmãos, não é mal-humorada, porque Jesus ficou irritado, porque as pessoas foram embora, e nós poderíamos pensar que Jesus estava irritado, que as pessoas... Então, vou embora também, eu não quero... Não é uma pergunta irritada. Também não é uma pergunta deprimente. As pessoas estão indo embora e Jesus, olha, todo mundo está indo embora, vocês fiquem à vontade também, se vocês quiserem ir, não quero constranger ninguém, eu tenho que ficar. Não é uma pergunta também deprimente. Esse é um desafio, irmãos. Uma prova para aqueles que ficam, que permanecem. É preciso lembrar que a pergunta feita aqui é mais por causa dos 12 do que por causa de Jesus. Como eu falei no início, Schumacher, Jesus não precisa de ninguém. Olha o que ele disse, ainda no capítulo 3 desse mesmo evangelho. O Pai ama o Filho. Jesus Cristo diz isso, no capítulo 3. O Pai ama o Filho e todas as coisas têm confiado às suas mãos. Do que ele precisa? Ele precisa de muitos seguidores? Os homens são dele, quer queiram, quer não. Quer queiram, quer não, todos os homens do mundo pertencem a Cristo. Ele não precisa de nada. O Pai lhe tem confiado todas as coisas em suas mãos. Quem precisa de Cristo são os seus discípulos. Somos nós que precisamos dele. E esse é o desafio. E aqui eu tenho 2 aplicações. Irmãos, Jesus nos ama. Ele deu prova disso por nós na cruz. Ele nos ama. E você que tem o testemunho interno do Espírito, do qual falamos no início do culto, você sabe disso, que Ele te ama, que Ele fez por você. Porque o Espírito Santo aplica essa verdade no seu coração, testemunha com o seu Espírito de que foi por você que Ele fez isso. Isso é uma verdade. Mas o fato de Jesus nos amar não quer dizer que Ele precise de nós. Quando nós nos afeiçoamos por alguém, quando um homem se afeiçoa por uma mulher, e aí ambos planejam casarem-se, é porque há um amor, mas um amor que também envolve necessidades. Eu amo aquela pessoa também porque ela pode me ajudar. Ela tem o que eu preciso. E isso não é errado, porque isso acontece no amor, Vitor e Tânia, entre os homens. Mas o amor de Deus não é porque Ele precisa de algo de nós. Ele nos amou incondicionalmente, Márcio, Josete. Ele não precisa de nós. Ele nos ama, mas não é porque Ele precisa de nós. Nós não somos nada sem Ele. Ele permanece o que é sem nós. Nós não somos nada sem Cristo. Cristo, sem nós, continua a mesma coisa. Lembra quando Ele disse a Moisés, quando Moisés perguntou, quando eles me perguntarem quem me enviou, o que direi a eles? Aí Deus diz, você dirá que o eu sou é que lhe enviou a eles. O eu sou não é eu era, nem eu serei, mas eu sou, ou seja, a completitude de Deus, a satisfação plena de quem Ele é. Nós, irmãos, não somos ainda. Nós seremos, e isso, se Deus quiser, mas Deus é. Nada é acrescentado a Ele, nada é tirado dele. Ele, Jesus, possui toda a glória. E o fato de pertencermos a Ele ou não, nada altera em sua glória, a glória que Ele possui. Nós, sem Ele, não possuímos nada. E o que nos resta é morte e inferno, Laura. Sem Cristo é o que te resta e o que me resta. Morte e inferno. Então que fique claro, meus irmãos, o fato, Fernanda, minha irmã, de Cristo nos amar, não significa que Ele precise de nós. E aí está a graça, a doçura do amor dele. Ele nos ama, mesmo sem precisar de nós. É um amor incondicional. Segunda aplicação nesse ponto. Irmãos, o Evangelho faz esse tipo de exigência. Ele nos coloca esse tipo de prova. Vocês querem ir? Vocês porventura querem ir? Bora? Decidam, escolham. Querem ficar ou querem ir? Lembram-se de Josué? Em seu livro, no capítulo 24, no final do livro de Josué, ele diz assim aos israelitas ali, aos hebreus israelitas. Porém, disse Josué, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvas. É o mesmo desafio, Diácono Paulo, que Jesus está fazendo aos 12. Vocês querem ir?
ou querem ficar? Vocês querem ir embora? Decidam agora. Querem ir? Aproveitem que todo mundo está indo. É o mesmo desafio que Josué faz aos israelitas. Vocês querem servir ao Senhor ou não? Escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus cuja terra habitais. Eu e minha casa, disse Josué, serviremos ao Senhor. Josué 24, versículo 15. Escolhei, pois, a quem sirvais. Irmãos, Jesus exige uma resposta, Felipe, Nathalie, Silvia, Luci, minha irmã. Jesus exige uma resposta minha e sua acerca de sermos ou não seus discípulos verdadeiros. Iremos segui-lo agora verdadeiramente? Se não, é melhor irmos embora. E por que é melhor irmos embora? Porque nós temos que ir embora. Por que nós não podemos ficar aqui e deixarmos tudo como está? Por que eu não posso continuar pecando e domingo estar na igreja? Por que não? Afinal, é bom de vez em quando aparecer na igreja. Eu tenho aquele ar de que eu pertenço a algo, que eu sou de certa forma espiritual em alguma das esferas da minha vida. Por que eu não posso ficar? Não pode. A Bíblia não nos dá essa opção. Vocês se lembram quando Jesus Cristo, através de João, escreveu a sua carta às igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia no livro de Apocalipse, no início do livro? Uma das igrejas estava na cidade de Laodiceia. E é importante, rapidamente, embora os irmãos já saibam, mas é importante relembrar o contexto de Laodiceia. O contexto é esse que Jesus usa para falar a eles, que eles não decidiam se viviam para o Senhor ou se viviam para o mundo. Eles ficavam ali no meio do muro. E aquela cidade não possuía uma fonte de água dentro dela. Como muitas cidades antigas não possuíam fontes dentro delas, a água vinha de fora. E, no caso de Laodiceia, havia um arqueduto que conduzia a água de fora até a cidade. Mas o arqueduto possuía quilômetros e quilômetros. E quando a água saía da fonte gelada, boa, gostosa, saudável, ela chegava na cidade morna, sem gosto, uma água insuportável de se beber. E aí Jesus escreve aos laodicenses o seguinte: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. E como a água deles. Então Jesus, quando os laodicenses bebiam a água, eles tinham vontade de vomitar. Ele bebia aquela água quente, eles tinham... Aí Jesus diz: vocês para mim são como a água que vocês bebem. Vocês não são nem fria nem quente. E aí me causa uma questão de ânsia de vômito. Eu quero vomitar vocês. Eu não aguento vocês aqui. A ideia é essa. Ele diz assim, olha só o que Jesus diz àqueles homens de Laodiceia. Quem dera fosses frio ou quente. Quem dera vocês fossem... É melhor ser ímpio. É melhor no sentido de estar fora da igreja do que estar na igreja e viver como ímpio. É melhor estar fora dela. Quem dera vocês fossem frios. Quem dera vocês não estivessem aqui. Olha só que palavra. Poderia ser ofensiva a nós, mas é a palavra de Jesus aos de Laodiceia. Mas porque você não é quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse 3, 15, 16. Porque você não é quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar você. Irmãos, o Evangelho não nos dá a opção de ficarmos no meio do muro. Ou nós somos discípulos verdadeiros, ou somos falsos discípulos e seremos uma hora ou outra vomitados por Deus, para fora, para a nossa vergonha. Decidamos hoje mesmo quem nós somos. Mas vamos ao versículo 68, olha aí. Depois desse desafio, Simão Pedro toma a frente. E parece Simão Pedro sempre tomar a dianteira, não? Ele é aquele que fala pelo grupo e fala o que pensa. Mas aqui ele falou muito bem. Vejam, vamos responder juntos? Melhor, vamos ler juntos a resposta de Pedro? Leiamos. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E versículo 79. E nós temos... Simão Pedro responde ao desafio que Jesus coloca diante dos 12.
Ele diz: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. A resposta, e depois ele continua a segunda parte da resposta. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Irmãos, fica claro que a resposta de Pedro tem duas partes. A primeira parte, meus irmãos, é uma alternativa que há de ser considerada e de fato respondida positivamente com relação a ficar com Cristo. Pedro considera as opções. Para onde iremos? Ou para melhor, para quem? Não para onde, mas para quem? E faz muita diferença, porque você está indo a Jesus, não está indo a um lugar. E é interessante, né? Você pode vir à igreja, mas não ir a Jesus. Você pode ir à igreja, mas não ir a Jesus. Você pode ir para onde, mas não para quem. E é para quem importa, mais do que aonde. Olha que interessante. Para quem nós iremos? Não é para um lugar, mas para uma pessoa. É por isso que a Bíblia está dizendo para mim e para você que não adianta vir domingo aqui se nós não formos verdadeiros discípulos. E é melhor nós não virmos mais se nós não decidirmos ser verdadeiros discípulos. E aí Pedro vai dizer: para quem iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Irmão, sabe o que está fazendo com Pedro aqui? O Espírito Santo, ele pegou o que Jesus falou naquele discurso todo do capítulo 6 nós vimos, e aplicou ao coração de Pedro, porque Pedro diz assim: tu tens as palavras de vida eterna. E você se lembra que Jesus, no discurso que os 12 também ouviram, no capítulo 6, Jesus diz assim: o Espírito é que vivifica, a carne de nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Aí Pedro vai dizer: só tu tens palavras de vida. E Jesus disse anteriormente: as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. E aí Pedro viu aquilo e guardou aquilo, e agora está professando a sua fé segundo a palavra de Cristo. O crente tem a palavra de Cristo no coração. Lembra? Habite em vós ricamente a palavra de Deus. É o que está acontecendo com Pedro. Pedro está recebendo do Espírito a palavra de Deus no coração dele, e ele está respondendo segundo a palavra. Senhor, tu tens as palavras de vida eterna. A segunda parte aqui, ele continua da sua profissão, é uma certeza. Olha só, e nós vamos ver juntos, 69? E nós temos crido e conhecido. O verbo aqui nós temos crido e conhecido, esses verbos estão de uma forma no grego, que significa que nós cremos anteriormente e continuamos crendo. A ideia do verbo é essa: nós não só cremos quando ouvimos o Senhor pela primeira vez, mas nós continuamos crendo. E aí está a doutrina da perseverança, Caio, dos santos. A perseverança dos santos. Nós não só cremos anteriormente, mas continuamos crendo. Os crentes jamais apostatarão, eles continuarão crendo. Quando muitos abandonarem, como é o texto aqui, muitos abandonaram, os crentes continuarão, mesmo que o mundo tome as palavras de Cristo, as palavras da Bíblia como ofensivas, e muitos da igreja se escandalizem, e muitos mudem de igreja, ou saiam da denominação, não importa, os crentes perseverarão, eles creem e continuarão crendo que Jesus é o Santo de Deus. A palavra santo significa separado. E aqui Pedro está dizendo, e os demais apóstolos, porque ele fala pelos demais apóstolos, com exceção de um, que nós vamos ver. Ele diz pelos demais apóstolos: nós cremos que tu és o Santo de Deus, é o separado por Deus para a obra da redenção, para nos salvar. Deus te separou, Senhor Jesus, para isso. Nós temos crido que tu és singular, que não há outro como o Senhor. O Senhor é separado, é santo. Moisés, lembra que capítulo 6, os judeus galileus disseram a Jesus: você faz algum sinal maior do que Moisés? Pedro diz assim: Moisés não é ninguém perto do Senhor, não é nada. Porque tu és o Santo de Deus, o separado por Deus, o único que pode salvar. A fé cristã é essa. A fé cristã não divide o seu exercício com ídolos, com santos.
Não divide a sua confiança com dinheiro, com família, com prazeres, mas a coloca totalmente em Cristo. Porque Ele é o único, Ele é santo, Ele é o distinto de todos. Ele é o único que pode salvar. Vamos continuar? 70 a 71, os dois últimos versículos. Agora, antes de continuar, eu queria que você pensasse comigo aqui, Fátima querida, Marcelo, Presbítero Lúcio, Luzinete, pense comigo aqui. Seria muito provável que os discípulos, depois de Pedro ter falado, Sofia e Beatriz, depois de Pedro ter falado que eles viam Jesus como o Santo de Deus, seria muito comum os discípulos inflarem o seu ego. Ana, pensarem assim: Hugo, nós somos bons discípulos. Enquanto todos estão deixando, nós estamos aqui. Nós somos crentes de fato. Nós cremos verdadeiramente. Nós somos crentes verdadeiros. E Jesus deve estar feliz conosco. Porque nós somos o grupo fiel. O remanescente, presbítero Otto. João querido Felipe. E João querido. Mas Jesus o que ele vai dizer agora, vai colocar os seus discípulos, se porventura, e provavelmente pela resposta de Jesus aqui, pela palavra de Jesus aqui, eles estavam pensando demais sobre eles, por causa da declaração que fizeram. Jesus vai colocar eles no lugar deles e mostrar por que é que eles permanecem e não foram embora. Não é porque eles são bons. Olha só o que diz o texto. Vamos ver juntos? Versículo 70, leiamos. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu. Segura aí. Jesus responde a Pedro e aos demais, pelos quais Pedro fala: não vos escolhi em número de 12, ou seja, vocês estão aqui, Renata e Eliginai, e permanecem aqui, a Elizabeth, porque eu vos, Moisés, escolhi. Eu vos escolhi. Vocês não estão aqui porque são mais inteligentes do que os abandonados, do que aqueles que abandonaram. Vocês não estão aqui porque são mais fiéis, embora o sejam, mas não está fundamentada a permanência de vocês, a fidelidade de vocês. Vocês estão aqui porque eu vos escolhi para mim. Eu é que trouxe vocês a mim. E é por isso que vocês permanecem aqui. Teve um teólogo que disse que ele disse assim, abre aspas, ele disse assim: graças a Deus, não fui eu que escolhi a Jesus num primeiro momento. Eu faço isso, mas é no segundo momento. Mas não foi eu que primeiro escolhi a Jesus. Porque se a minha salvação dependesse das minhas escolhas, eu estava perdido. E é verdade. A gente tem que dar graças a Deus porque Jesus disse isso aqui: eu vos escolhi. Porque, irmãos, se depender das nossas escolhas, nós estamos perdidos. Uma hora você escolhe uma coisa, amanhã você escolhe outra totalmente diferente. Uma hora você escolhe algo que pode até te beneficiar, muitas vezes você escolhe por algo que vai te prejudicar. Você quer ficar na sua mão, na mão do seu coração, que é totalmente instável, corrupto e desesperadamente enganador? Ou você quer estar na mão de Cristo? Eu é que vos escolhi, Bárbara. Eu é que vos escolhi. E é por isso que vocês permanecem. É verdade que vocês permanecem. É verdade que vocês têm crido que eu sou o Filho de Deus. É verdade. Mas isso porque eu vos escolhi. Quem começa a obra, Cássio, é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que salva, Ele que muda o coração, Ele que transforma. Todos nós, irmãos, se estamos aqui verdadeiramente, só o estamos aqui verdadeiramente porque Cristo nos escolheu. Porque Ele nos amou antes da fundação do mundo e nos salvou e nos elegeu para hoje estarmos aqui crendo verdadeiramente. Mas ele diz assim: não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é diabo. A palavra diabolos no grego significa falso ou acusador, aquele que trai, aquele que engana. É o que significa diabolos.
Mas perceba que no texto, embora haja outras traduções, mas no texto, nosso texto da ARA, a revista atualizada, ele é original, ele como que fala? Fiel ao grego, como está escrito no Novo Testamento, quando ele não traduz por um diabo, mas o diabo. O texto diz, um de vós é diabo. Aqui até oculta na tradução o artigo definido o, mas no grego o tem. Um de vós é o diabo. Não um, mas o diabo. Por que Jesus está falando assim com Judas Iscariotes? E é Judas, porque ele vai revelar. João fala quem é. Olha João dizendo 71. Referia-se a ele a Judas, filho de Simão Iscariotes. João só ficou sabendo que Judas era o diabo depois. Na hora eles não sabiam. Lembra que na mesa do Senhor, onde ele vai instituir a Santa Ceia, os discípulos ficam perguntando quem era que o havia de trair? Eles não desconfiam de Judas. Depois de tudo que aconteceu, é que João vai escrever. Ele falava de Judas Iscariotes. Mas Jesus sabia antes de todo mundo. Desde o princípio ele sabia de Judas. Antes de escolher para fazer parte dos discípulos, ele já sabia que Judas haveria de traí-lo. Mas João não sabia. Assim como nós não sabemos aqui quem é crente e quem não é. Nós imaginamos e queremos imaginar e desejamos assim que todos nós sejamos. Mas nós não sabemos. O tempo dirá. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. O tempo dirá os que são e os que não são. Enquanto isso, lembra-se do que Jesus diz? O trigo e o joio crescem juntos. No mesmo lugar. No mesmo terreno. Até que chegue a hora da colheita. Onde eles serão devidamente separados uns dos outros. Mas enquanto isso, nós não sabemos. Nós somos como os discípulos. Quem que é o diabo? Aqui ninguém parece. Quando Jesus falou assim, um de vós é o diabo, ou é diabo, significa que Judas era o diabo? A pessoa do diabo? Não. Nós sabemos que a pessoa do diabo é distinta. Ela já apareceu anteriormente de Judas Iscariotes. No Antigo Testamento o diabo está lá. A ideia é de que ele é usado pelo diabo. E ele representa o diabo no meio dos 12. Ele é o instrumento do diabo. Daí, ele é o diabo no nosso meio. Ele é o filho do diabo. Ele representa o diabo. Ele está aqui para fazer a vontade do diabo. Diferentemente dos que abandonaram Jesus no início do nosso texto, Judas é pior ainda. É pior do que os que abandonaram. Ele permanece lá para causar estrago. Tem gente assim, sabia? Olha, veja só. Nós não devemos ficar mais preocupados com aqueles que, de maneira consciente, olham para a religião cristã, para o evangelho e dizem assim, isso não é para mim, eu vou embora. Nós lamentamos por esse, e lamentamos muito, porque o caminho desses é o inferno também. Mas pior é os que mesmo não crendo permanecem. Esses são os piores. Esses são os nossos verdadeiros inimigos. Este é o diabo no nosso meio. É aqueles que não creem na doutrina, na sã doutrina e permanecem entre nós para causar divisão, para causar confusão. Este é o diabo, é o que o diabo quer. Provocar contenda, caos na igreja. É diferente dos que vão. Veja, os que vão não estão numa situação boa, mas receberão menos juízo do que aqueles que ficam sem crer. Um de vós é diabo. E aí, versículo 71. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Por que Iscariotes? Nós terminamos aqui. Por que Iscariotes? Porque Iscariotes é a junção de dois termos. Ish, Queirote. Ish é homem. Ish, homem. E Queirote é uma cidade de Judá. Daí, Judas, homem de Queirote, que nasceu lá em Queirote, filho de Queirote. Era uma das cidades de Judá. Então é a definição de quem Judas é. Sabe por quê? Porque existia um outro Judas no grupo dos 12, lembra?
Existia um outro apóstolo chamado Judas. Então, por isso essa definição aqui. Para deixar bem claro quem é quem. Lembra que no último dia ficará bem claro? Ou talvez antes disso, viu? Mas no último dia ficará bem claro. Mas talvez Deus adiante, em alguns casos, deixar claro quem nós somos. Porque ele pode fazer isso antes daquele último dia. Se ele não fizer, no último dia ele fará. Mas não quer dizer que ele não possa fazer antes do último dia, como fez com Judas. Mas a ideia é que ficará claro, não é qualquer Judas, porque tem dois aí no meio de vocês. É Judas de Queirote, é ele ali, ó. Ele é do diabo, ele é o diabo entre nós. Portanto, irmãos, volto a dizer, o capítulo 6 insiste muito com isso. Nós não estamos enganando ninguém. Se eu e você achamos que estamos enganando alguém, nós não estamos, porque Cristo há de revelar quem nós somos. Você é o diabo. E não só isso, há de destruí-lo. Lembra do fim de Judas? Você lembra do fim de Judas Iscariotes? Não é só revelar que Jesus faz, ele destrói os seus inimigos. É uma palavra dura, não é? Ofensiva, não é? Mas verdadeira. Nós não estamos brincando aqui. Nós estamos lidando com aquele que é o noivo da noiva. E ele não vai permitir um abusador dentro da casa. Ele não permitirá. Ele não vai macular a noiva dele. Ele vai tirar. É por isso que pastores têm que tomar muito cuidado, pastores. Nós também aqui, membros, viu? Mas pastores principalmente. Porque podem se configurar abusadores. Judas, ele posava de pastor. Ele era um apóstolo, irmãos. Ele pregou, ele ensinou. Como Pedro diz em Atos, ele teve parte conosco no ministério. Ele teve parte conosco. Ele fez coisas que nós fizemos. Mas ele foi para o fim, ou para o lugar que lhe era próprio. Ele não permaneceu. Porque Cristo o tirou. Cristo o destruiu. Então, ai dos pastores que fingem ser o que não são. Que pregam um evangelho que vai além do evangelho verdadeiro. Porque Cristo não só há de os expor, como há de destruí-los. Porque ele não permitirá um abusador do povo dele, da noiva dele. Não permitirá. E se ele faz isso com pastores, não fará conosco? Se ele faz isso com pastores, não fará conosco? Certamente fará, se nós não nos arrependermos. Se nós não decidirmos, nós ficaremos ou vamos? Essa é a pergunta. Quem nós somos? João ou Judas? E eu termino aqui. Irmãos, a serviço de quem você está? A serviço de quem você está? E eu termino com a fase de um teólogo. Eu já citei aqui algumas vezes, mas eu me valo dela de novo, com a paciência dos irmãos. Porque ela é muito boa. O teólogo diz assim: nós sempre serviremos aos propósitos de Deus, quer como João, quer como Judas Iscariotes. Mas eu e você sempre serviremos aos propósitos de Deus, quer salvos, quer condenados. A sua glória há de ser revelada em nós. A pergunta é: a quem eu e você estamos servindo? Quem é que nós somos? Melhor, a quem nós pertencemos? Que Deus abençoe a sondar essas coisas e a responder: sou de Cristo, pertenço a Ele, eu sou dele e Ele é meu. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, ó Pai, nossa alma foi aqui exposta pela palavra, ó Deus. Porque nós temos que tomar a escolha, ó Deus. Temos que fazê-la. A quem nós seguiremos, ó Deus? De quem nós seremos instrumentos? Ou de quem temos sido instrumentos? Ó Deus, dá a cada um de nós aqui, ó Pai, a graça, a bênção de sermos do Senhor e não irmos para ninguém mais do que o Senhor Jesus Cristo. Porque só o teu Filho, ó Pai, tem palavras de vida eterna, ó Deus. Mantenha-nos no Filho, ó Deus. Uma vez que o Filho nos escolheu,
E é por isso que nós escolhemos o Filho. Que isso seja verdadeiro na vida de todos nós aqui, ó Pai. De todos aqueles que estão reunidos na Tua presença hoje. Ó Pai, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o coração de todos que estão aqui. Não só o coração, mas o Senhor conhece o que cada um de nós temos feito. Como o Senhor Jesus disse, conheço as tuas obras. Eu sei o que você está fazendo. Ó Deus, dá-nos a graça de sermos conhecidos como verdadeiros discípulos. Não como Judas Iscariotes, que fingia ser um. Ó Deus, dá-nos um fim melhor, ó Pai, em Cristo Jesus. Dá-nos um fim incomparavelmente melhor. Aquele fim dos santos, ó Pai. Abençoa o teu povo. Abençoa o teu povo. Ó Deus, e se há alguém aqui que pense em abandoná-lo, ó Deus, ou o Senhor tenha compaixão, ou o Senhor lance para fora. Faz a tua vontade, ó Deus. Mas nós desejamos que o Senhor salve, porque o Senhor tem prazer em salvar, ó Deus. Abençoa-nos. Guarda-nos como igreja. Guarda-nos como teu povo. Em nome de Cristo nós oramos, com perdão dos pecados. Amém.